Bora lá, pessoal, muito bom dia a todos, por aqui Max Braga, mais um Morning Call, hoje dia 26/5/2026. Vamos direto para a frente das notícias para entender como foi o fechamento de ontem e a abertura, como pode ser a abertura de hoje, né? Então, o mercado ontem acabou sendo um dia mais tranquilo, assim por se dizer, com baixa liquidez também aqui para o nosso mercado por conta da não negociação ali das bolsas dos Estados Unidos. Acabou sendo sim mais construtivo em relação ao acordo dos Estados Unidos e Irã, né, com boas alegações ali de que está muito próximo, etc. Embora tenha havido um ataque dos Estados Unidos que foi classificado como defensivo, mas enfim, ainda está ali de pé alguma coisa, e ontem isso também refletiu aqui nos nossos mercados, principalmente no preço do petróleo, tá? Isso impactando a Petrobras. Bom, o dia foi de alta ontem no Brasil, acompanhando as bolsas mundiais, alta de 0,91% aos 177.816 pontos, já mostra o desempenho no dia, renovou a máxima, né, intradiária, no caso, fechou nas máximas, e sim, deu uma melhorada ali no humor. Porém, né, a queda superior a 7% nas ações da Petrobras acabou não deixando a bolsa evoluir tanto assim. Afinal de contas, a bolsa brasileira é desse tamanho assim, a ação da Petrobras tem um peso enorme dentro do nosso índice, tá? Bom, no cenário político aí isso vai interferir nas empresas e na sua vida, não vai ser bom, mas tudo bem, né? Não vou entrar nessa seara aqui política, mas parece que sim, né? Deve ter algum tipo de aprovação ali da escala 6x1, fim da escala 6x1. Se você pesquisar um pouquinho, você sabe como isso vai atrapalhar a sua vida, tá? Em preços, em tudo. Mas beleza, isso ontem foi a tônica do dia. E na agenda econômica, hoje os investidores acompanham os dados de transações correntes e de investimento direto estrangeiro aqui no nosso país, tá? Os números devem ajudar aí na avaliação da dinâmica de como vai ser daqui para frente. Vamos dar uma passada aqui rapidinho na bolsa para ver como ficou. Já abriu, ontem um dia foi bastante volátil aqui durante o começo, o período, o começo da tarde, e aí depois da tarde aqui ela engatou e foi até a sua máxima. As maiores altas e maiores baixas estão na tela para todos vocês conferirem também, tá bom? Voltando aqui então para mim, vamos falar um pouquinho da abertura de mercado hoje, que os índices também estão operando em alta nessa terça-feira lá nos Estados Unidos, mundialmente não assim, tá? A gente vai ver ali outras geografias operando no negativo. Os investidores mantendo ainda a confiança no iminente acordo entre Estados Unidos e Irã, apesar dos ataques, né? As autoridades americanas descreveram os ataques como de natureza defensiva. É isso, né? Mantendo vivas ali as esperanças, né? Bom, também já tem uma avaliação lá nos Estados Unidos, um sentimento que o Federal Reserve deve não fazer mais corte de juros nesse ano, endurecer a política monetária após, quem sabe, o término da guerra lá entre Irã e Estados Unidos por conta da inflação. E o Trump, que impulsou então o Kevin Warsh, afirmou que quer vê-lo comandando o Banco Central de forma independente. A conferir, né? Ele fazia várias pressões ali em cima do Jerome Powell. Os mercados então, Dow Jones Futuro 0,53, S&P Futuro 0,53 também e Nasdaq 0,76, todos eles no campo positivo, tá? Mercados na Europa estão operando agora em queda, só uma das bolsas aqui que eu monitoro em alta, após 6 dias de ganhos também, e os investidores acompanhando então as questões do Oriente Médio. No campo corporativo lá pela Europa, a Ferrari, fabricante de carros de luxo, de carros icônicos que permeiam os desejos e as mentes dos mais apaixonados gearheads. Gearheads são amantes de carros, né? As ações recuaram 7,7% após a fabricante
Quem diria, né? Eu já sabia disso, não é novidade, mas sim, depois que apresentou o seu primeiro carro totalmente elétrico, Ferrari totalmente elétrico. Que heresia! Nosso querido Enzo deve estar se remoendo lá onde ele estiver. Bom, estoque 600, 0,14%, Alemanha 0,59%, ambas no terreno negativo. Reino Unido sobe 0,71 e depois França 0,73 e Itália 0,35 operam também no terreno negativo, tá? Os índices na Ásia estão todos ali no negativo, a não ser a Coreia do Sul. O índice KOSPI atingiu um novo recorde com a retomada das negociações depois do feriado, tá? Impulsionado ali pelas avanço das negociações, mas o restante dos mercados estão no negativo, fecharam no negativo, né? China 0,17, Japão 0,25, Hong Kong 0,03, Índia 0,36 e Austrália 0,39, todo mundo no terreno negativo, tudo bem? O petróleo Brent sobe um pouquinho, ontem caiu bastante, mas agora sobe um pouquinho, escurece ali a possibilidade do tal acordo, né? Mas ainda abaixo dos $100. O WTI 4,2% de queda, esse sim, aos $92,72 o barril, e o Brent sobe 3,18%, mas ainda operando abaixo dos dos $100, e no caso a $99,20 o barril, tá? O minério de ferro negociado lá em Dalian fechou também em queda forte de 1,25% no dia de hoje, para eles ontem, hoje, e para nós ontem. Eu sempre me confundo. Voltando aqui um pouquinho para os dados, vamos lá só para a gente ver os últimos indicadores. Bitcoin opera agora em queda de 0,12% aos $77.254 a unidade. O dólar também opera em queda nesse momento de 0,41, rondando ali os R$5. O índice do dólar se desvaloriza 0,17, o DXY. E a Bolsa do Brasil, o ETF que replica a Bolsa do Brasil, continua parado porque não tivemos negociações nos Estados Unidos, tá? Agora, só para a gente fechar aqui, não queria, né? Mas vou mostrar mais uma empresa, uma importante metalúrgica, entra com um pedido de recuperação extrajudicial no Brasil. O que será que vai sobrar das indústrias enquanto tiver esse governo? Esse, né? Mas poderia ser outro, né? Mas esse no momento. Então a Lupatec protocola então seu pedido de recuperação judicial com dívidas ali respectivamente, né, na casa ali de 40 milhões de natureza trabalhista e quirográfica 254 milhões de reais, tá? Então já está em processo mais uma empresa aí, infelizmente. Bom, esse era o vídeo de hoje, então eu espero que vocês tenham gostado. Claro que vou pedir para você, não tem jeito, eu vou pedir mesmo, o seu like, a sua inscrição. Isso é importante para o crescimento do canal. Se você assiste aqui os nossos vídeos, por favor, não custa nada, é de graça e não vai quebrar o seu dedo. Ative o sininho e críticas, sugestões, caixa de comentários, por favor, tá bom? Fico por aqui então. Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Um abraço a todos, bons negócios. Tchau.